Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver vendo gravado, né? Mais uma vez, obrigada pela companhia de vocês aqui. Vamos lá dar continuidade ao nosso queridinho. E aí, eu anotei algumas coisinhas aqui para a gente relembrar o que a gente leu na semana passada. O capítulo 7, eu falei que ele já chega chegando, né? O título dele já vem: O que a análise sustenta, o mundo rejeita. E aí, depois que a gente leu na segunda, eu fiquei pensando em várias coisas que a análise sustenta e que o mundo rejeita, né? O silêncio, a tristeza, né? O que o mundo oferece julgamento, a análise oferece colo. Então, eu fiquei pensando em várias coisas que dá para a gente pensar a partir disso, né? Das coisas que a gente discutiu também, do quanto o espaço da análise é um espaço importante, que eu até compartilhei com vocês que eu amo quando acontece uma coisa e eu penso, eu tenho a minha análise para falar sobre isso, né? Vou levar para a minha análise isso daí, que é muito gostoso e faz uma diferença muito grande para mim. O Alexandre começa contando de um congresso de psicanálise que ele participou, né, e que ele não estava se sentindo muito bem naquele dia, e ele fala que sentiu que estava todo mundo ali muito envolto em um saber, em ficar falando de autores consagrados, e citações, e casos clínicos e tal, e que ele ficou um pouco incomodado com aquilo, e comentou em um momento que não estava muito bem, que estava um pouco triste, e que ele sentiu que não foi acolhido nisso, né, que as pessoas mudaram de assunto e como se fosse um tropeço ali naquela conversa e fugiram para outros assuntos, né? E aí ele começa a discorrer sobre isso, sobre esse não espaço de sentir ali naquele momento, principalmente quando o sentir é voltado para um sentimento um pouco difícil de lidar, né, que é a tristeza ou algo que pode ter uma conotação negativa, e ele faz essa reflexão, né, de como era um ambiente cheio de analistas, que são pessoas especialistas em ouvir, mas que ali naquele momento não conseguiram, ou não estavam dispostos, ou não se sentiram à vontade, né, para ouvir essa queixa que ele trouxe, né? E aí ele fala um pouco sobre esse movimento um pouco ensaiado que ele sentiu, como se cada um tivesse ali desempenhando um papel, né, de mostrar um saber, de se mostrar um bom analista, de discutir coisas, de ser muito intelectual e tal. A gente conseguiu conversar um pouco sobre isso. E aí ele coloca uma frase bem interessante que eu marquei aqui, que fala que a tristeza no setting, ela dá início a algo ali, mas que na vida social muitas vezes a tristeza vem como um ponto final, né? Ela corta ali algo que às vezes a gente não sabe lidar, né? E eu propus uma reflexão para a gente pensar como que está a nossa escuta fora do setting também, né? Como que a gente lida com essas coisas ali na vida real, né? Fora do ambiente analítico. Então ele começa desenvolvendo a partir disso. E ele perpassa sobre a teoria do Bion, ele vai falar ali da função alfa e da função beta. Ele fala sobre essa tristeza como um defeito a ser corrigido, como algo que precisa ser empurrado para os bastidores, e aí ele traz isso para a psicanálise. E lá na página 92, eu vou ler novamente esse trechinho com vocês, porque eu acho que é um trecho muito bonito, que traz muitas reflexões, nos mostra muito sobre o que é a psicanálise, o que é a análise, né? Ele começa lá dizendo que a análise não oferece atalhos, não serve para arrancar a dor pela raiz. No melhor dos cenários, e quando bem conduzida, transforma o modo como se convive com a dor. Trata-se, sobretudo, de um trabalho minucioso, quase artesanal, amparar alguém em suas angústias, sem a pressa de consertar o que muitas vezes não precisa ser consertado. E aí, um pouquinho abaixo, ele continua. A análise caminha noutra direção. Busca que o paciente encontre um modo próprio de habitar o mundo, sentindo que ele lhe pertence e pode ser vivido a partir de si. Não procura moldá-lo a um ideal ou vendê-lo como normal, e sim trabalha para que o paciente construa uma organização interna e relacional que lhe permita uma liberdade relativa, tanto das pressões internas, instituais e superegóicas, quanto das externas, oriunda das relações afetivas. Portanto, podemos dizer que o nosso ofício se ancora mais na ética do que na moral,
guiado pela possibilidade de permitir que cada um viva com o que é seu, no ritmo que lhe é próprio. Então, muito lindo, né? Achei muito bacana como ele traz, até poético, né? Essa questão da análise, esse espaço para o sujeito poder existir, essa permissão para que ele viva do modo que faça sentido para ele, né? E aí ele termina trazendo uma citação sobre a questão do Bion, que a gente conversou bastante, sobre os elementos betas, né, aquelas experiências não simbolizadas que precisam ser evacuadas, que não foram ali processadas de alguma forma, e aí ele vai continuar a partir dessa citação lá na página 94. Então começa assim: não à toa, tantas pessoas chegam à análise caladas ou falando muito sem dizer nada. Com frequência, se expressam com o corpo, uma tensão no maxilar, uma insônia persistente, um desconforto no estômago e etc. E o analista, se não está disponível para conter e metabolizar essas angústias, geralmente originárias de vivências de abandono e desamparo, pode sentir-se invadido e ou atacado. De acordo com a linhagem bioniana, a essência da clínica vai muito além de traduzir em palavras o que o paciente sente. Ou seja, não basta interpretar. Bion, inclusive, cunhou o termo reverie para descrever a capacidade psíquica do analista de sonhar o que o paciente não consegue sonhar. Trata-se de uma atenção especial, em que o analista se deixa tocar pelo material emocional do outro, sem tentar resolvê-lo imediatamente. A reverie exige simultaneamente continência e sensibilidade. O analista recebe a emoção bruta, aquilo que o paciente não conseguiu transformar em pensamento, e a metaboliza internamente, como uma mãe que pensa o choro do bebê antes de devolvê-lo em cuidado. E aí entra naquilo que a gente conversou na semana passada, sobre o quanto é importante o analista não estar preocupado em performar durante a sessão, né? Porque nessa citação que ele trouxe, que a gente leu no finalzinho da semana passada, ele fala ali desse analista que às vezes está com a mente, deixa eu ver qual que é a palavra que ele usa, a mente saturada, né? Então, o quanto é precioso no ambiente de análise a gente entrar com o mínimo possível de coisas na cabeça, né? Seja coisas do caso, sejam coisas externas, porque é tudo novo ali, né? Cada sessão é um material novo, é uma surpresa. Na psicanálise tem isso, né? A gente não tem roteiro, a gente não sabe o que que vem ali. Assim como o paciente muitas vezes não sabe onde ele vai chegar a partir do que ele começa a dizer. Então, quanto é importante o analista estar ali, né, com essa mente livre na medida do possível, para que ele consiga se oferecer inteiro para o paciente, né? Principalmente para esses pacientes que chegam com esses elementos não metabolizados e que a gente precisa servir a ele para fazer essa digestão, como ele fala lá atrás, né? Para tentar digerir isso e devolver para ele de uma forma que ele consiga simbolizar. A análise, pautada por essa premissa teórica, se edifica com base no trabalho requintado de converter o insuportável em algo pensável. Esse processo de transformação não segue uma linha reta, tampouco obedece ao compasso dos ponteiros do relógio. E ele coloca uma nota aqui na palavra transformação. Ele diz assim: para Bion, a mente opera por meio de processos de transformação. A transformação em elementos alfa refere-se à capacidade de converter experiências sensoriais e emocionais brutas, os chamados elementos beta, em conteúdos simbolizáveis, acessíveis ao pensamento e ao sonho. Trata-se de uma transformação epistemológica. O caos afetivo é organizado em forma de conhecimento. Já a transformação em O diz respeito à dimensão do incognoscível, aquilo que só pode ser vivido, não representado. Nesse registro, não se trata de saber sobre o paciente, mas de tornar-se uno com ele por um instante e sentir junto. Achei essa frase incrível e
impossível não lembrar de Ferenc, né, do sentir com ali. E acho interessante que vários autores trazem isso, mas cada um ao seu jeito, né, mas que sempre nos leva para esse lugar. A gente precisa estar ali para conseguir sentir com o paciente, não só escutar, né, escutar seria muito fácil, se fosse só escutar, né, mas a gente precisa estar ali realmente inteiro, quando ele precisa de alguém que se una com ele por esse instante, né? Que seja capaz de conter essas emoções brutas. É uma experiência que exige a suspensão da memória, do desejo e da compreensão prévia, abrindo espaço para o desconhecido em sua forma mais pura. E aí ele deixa aqui a referência do Bill. Para tanto, é preciso uma aptidão que vem antes de qualquer compreensão prévia, a tolerância ao não saber. Lembrando do, do querido Lacan, né, da nossa posição, do suposto saber, e do quanto é importante que a gente não seja seduzido. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, né, que a gente não seja seduzido por esse lugar que o analisando muitas vezes nos coloca, né, e que se a gente se aceita estar nesse lugar e permanece ali, o resultado pode ser catastrófico, né, porque não é disso que ele precisa. A nossa sociedade atual, em contrapartida, não suporta essa condição. Vivemos cercados por respostas prontas, diagnósticos frenéticos e promessas de alívio imediato. Frases como acordei estranho soam deslocadas fora do consultório, pois expõem um pedaço da gente em carne viva, o elemento beta à procura de abrigo. E no mundo obcecado por performance, esse tipo de verdade costuma fazer os outros recuarem, inclusive analistas fora do set. O que vocês acharam? Querem comentar alguma coisa sobre esse finalzinho? Não? Uhum. Vocês ainda estão tímidas, né? Está muito no início. Ai, Jéssica, desculpa, eu não tinha visto sua mensagem. A gente vai para a página 97 agora, tá? Que bom. Então, vamos lá. Capítulo 8. Esse capítulo eu achei bem interessante. Estava até comentando antes com as meninas que tem umas páginas aqui que quase que eu grifei a página toda, não sobrou nada sem grifar, que eu achei bem legal. Então, vamos lá. Se quiserem falar, comentar alguma coisa, podem abrir o microfone, levantar a mão, tá? Podem me interromper sem medo, sem vergonha. Então, a tristeza é a capacidade de ficar sozinho. Fique de vez em quando sozinho, senão você será submergido. Até o amor excessivo dos outros pode submergir uma pessoa. Clarice Lispector. Em Clarice Lispector entrevista, grandes personalidades entrevistadas por Clarice Lispector. Quando alguém me pergunta se fui uma criança solitária, sempre hesito antes de responder. Porque sim, fui. Mas não me refiro àquelas solidões tristes, cinzentas, sem ninguém por perto. Eu tinha companhia de sobra. A minha solidão era outra. E aqui eu já fiquei pensando, né? Qual que é a conotação dessa pergunta? Né? O que é ser solitária? Depende muito para cada um, né? Como que essa pessoa que está perguntando interpreta o ser solitário? Então, realmente parece uma pergunta simples, mas depende muito de quem está perguntando. O que é o sentido de solitário para aquele que pergunta e, em contrapartida, para aquele que responde, né? Meu pai, caminhoneiro, voltava da estrada com o rosto marcado por sol e cansaço. Ainda assim, se jogava no chão da sala para disputar comigo uma partida de bolinha de gude. Falava pouco, mas a presença dele dizia tudo. Estava ali comigo, mesmo exausto. Minha mãe, professora e dona de casa, parecia carregar um universo de responsabilidade nas costas. Apesar disso, encontrava espaço para as nossas noites de história. Li os livros com as mãos, com os olhos e com o corpo inteiro. Nessas horas, eu tinha vontade de congelar o tempo e fazer a Terra parar de girar. Há momentos que deveriam ser eternos. E eu fiquei lendo aqui esse segundo parágrafo e presa lá no outro, quando ele fala
que o pai dele falava pouco, mas a presença dele dizia tudo. E aí eu fiquei pensando nas presenças ausentes que a gente tem hoje, né? Aquelas presenças que estão ali, mas muitas vezes estão ligadas no celular ou na TV, e que estão ali por perto, mas que não tem essa, essa voz que diz algo, esse corpo que expressa algo, é uma presença vazia, né? E o quanto a gente precisa se policiar para não cair nisso, né? Porque é um movimento muito comum. E aí eu fiquei pensando principalmente nos pais hoje, né? O quanto é difícil ter essa presença, principalmente por conta de rotinas extremamente malucas e tudo mais, mas que o quanto isso é importante para a constituição de uma criança, mas o quanto isso parece que está cada vez mais difícil, né? Ter essa presença presente, realmente, não essa presença vazia ali que, né, só existe um corpo ali. Alguém quer falar alguma coisa? Vou continuar. Sou filho único e durante muito tempo fui neto único, o que significa que recebi mimos e atenção em abundância. Mas havia também os intervalos, as ausências que não machucavam. Nessas situações, eu geralmente falava sozinho no quintal dos meus avós, inventando aventuras com meus brinquedos. Descobri cedo um tipo de vazio que não fere, uma espécie de campo aberto onde a imaginação pode correr solta, criando sentido para as coisas. Eu tô faladeira hoje, vocês estão vendo, né? Cada parágrafo eu quero falar isso. Mas eu fiquei pensando aqui em algo que eu vi acho que era um pediatra, alguma coisa assim, falando que como eu tenho uma filhinha pequena, eu consumo muito conteúdo dessas coisas, né? E aí ele falava sobre a dificuldade que as crianças têm hoje de ter esse espaço para criatividade. Porque elas estão sempre com o celular na mão, com uma TV ligada, com um tablet, com um brinquedo que anda, que fala, que responde, que faz tudo. E aí ele deu o exemplo de uma boneca. Ele falou, vou falar de uma coisa simples. Uma boneca que fala, por exemplo, né? Você aperta o botão ali e ela fala várias frases. A criança não vai ter espaço com aquele brinquedo ali para ela inventar um diálogo, para ela exercer essa criatividade de conversar ali com aquela boneca e falar, né, de inventar o que ela está respondendo e fazer ali aquela fantasia que é tão importante para desenvolver essa criatividade, essa capacidade de brincar sozinho, às vezes, que nem sempre vai ter uma companhia, né? Então, eu li esse parágrafo e eu fiquei pensando nisso, né, de novo, pensando no momento que a gente está vivendo, com estímulos por todo lado, o quanto é importante deixar as crianças terem esses momentos, né, de não ter um monte de brinquedo à disposição o tempo todo, ter um momento que ela consiga ficar sozinha, que ela possa criar, que ela possa imaginar, né, ter os amigos imaginários, não sei se vocês tinham, mas eu tinha amigos imaginários e eu criava, assim, né, muitas coisas e diálogos e tudo mais. Então, o quanto é importante dar esse espaço para a criança, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo no Instagram que falava: se você vê o seu filho concentrado, brincando ali sozinho, não atrapalhe. Não interrompa. Esse momento é extremamente importante para ele. Deixe ele lá, se ele está concentrado, brincando, ele está ali, né, desenvolvendo a criatividade, a concentração e várias outras coisas. Então, né, foge um pouco, né, do nosso tema, mas eu achei interessante comentar sobre isso, porque é algo que eu considero muito importante e que às vezes é muito difícil, né? Às vezes a gente acha tão bonitinha que ela fala, ai, que fofa você brincando sozinho, né? Mas não, deixa a criança lá quietinha, né? Bia, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Você foi falando e fui me lembrando de uma frase que eu falei na minha sessão, né? Às vezes eu estava sozinha, mas eu tinha uma multidão comigo. É esse espaço de que a criança está ali sozinha, mas ela tem espaço para criar mesmo e imaginar. Sou a professora e estou dando aula para 30 alunos. Então, assim, às vezes eu percebo muito isso hoje, por uma carência daí dos pais, às vezes dessa solidão de abandono mesmo, né? Que a criança sofre, aí quando cresce, não deixa a criança sozinha, aí ela não pode ter esse momento de passadinha, eu preciso, de alguma forma, fazer algo, né, com ela, ou sair, ou enfim. E não dá esse espaço, né, também da criança criar sozinha ali, mas ter uma multidão.
ter uma multidão junto. Sim, sim, com certeza. E isso é muito importante, né, no desenvolvimento da criança. Mais para frente, marquei, eu até marquei aqui em algum lugar sobre a falta e o excesso. Né? Você tem um microfone com ruído. Do quanto precisa existir um meio termo ali, né? A gente falou da presença ausente, né? E às vezes essa presença que sufoca, né? Às vezes a gente vê isso também chegando na clínica. Pessoas que tiveram uma infância muito solitária, num sentido de realmente não ter presença, não ter afeto, e de pessoas que não tiveram nem a capacidade de existir ali porque não tiveram espaço para isso. Né, de pais que às vezes estavam muito controladores, muito em cima, sem deixar esse espaço para a criança criar, para ela se sentir bem sozinha, né? Então é difícil também chegar no meio termo, né? E a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho lá na frente. Eneida, pode falar. Não, boa tarde, tudo bom, gurias? Realmente, eu acho que isso que tu trouxe, para mim, é fundamental no meu trabalho, o brincar, né? Porque é através desse brincar que a criança vai desenvolver habilidades, né? Não só motoras, como cognitivas, enfim. E, de fato, hoje em dia as coisas estão muito prontas, né? Os brinquedos industrializados, como tu diz, fala, anda, né? E eu até tenho uma crônica do Veríssimo, do Luiz Fernando Veríssimo, que é bem antiga, que fala sobre dar o pai dá para o filho uma bola, simplesmente uma bola. E a criança olha e não sabe o que fazer com aquilo, mas ela faz barulho, fala, não tem luz, né? Então ela fica querendo que aquilo tenha várias coisas. É muito interessante, porque as crianças, de uma certa forma, perderam uma grande parte, né, desse brincar livre, onde a criatividade e a imaginação, né, que vai dar condições para elaborar, para simbolizar. Então, eu muitas vezes no consultório eu indico assim o dia da sucata, né? Porque uma criança pequena, principalmente na fase da educação infantil, ela precisa de mais desse tipo de coisa. Então, às vezes, eu sugiro para os pais ir juntando algumas coisas e deixarem um dia a televisão desligada, que seja por meia hora, e apresente só aqueles estímulos, né? E que daí ele faça alguma coisa, a criança faça outra, ou interagida, enfim. Mas abrir esse espaço para brincar dessa forma é muito importante. Sim, sim, com certeza. Até a quantidade de brinquedos, né? Eu já ouvi falar sobre isso também, que a gente precisa rotacionar esses brinquedos, né? Não deixar todos os brinquedos o tempo todo disponível. Então, você guarda alguns, aí dá um tempo, você troca ali, porque a criança vai perdendo interesse. Ela tá com aquele tanto de brinquedo, ela vê aquilo todos os dias, ela vai perdendo interesse, deixa de ser novidade, né? Tem que mudar os estímulos, né? Mudar as diferentes habilidades, enfim. E é muito excesso, é bem isso, né? Sim, sim, com certeza. E é aquilo, né? Tudo em excesso passa, de alguma forma, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Para surpresa de quem me achava mimado, fui o primeiro dos meus amigos a sair de casa. O primeiro a descobrir que a luz não se paga sozinha, que o arroz, se a gente se distrai, queima com facilidade, e que as bananas, para o meu desespero, apodrecem na fruteira em menos de 24 horas. Posso dizer com alguma certeza que aprendi rápido a morar só. Meus pais não me impediram. Sabem que amar também é soltar, que maturidade precisa de oxigênio e que confiar é sinônimo de cuidar à distância. Eu fiz até um coraçãozinho nessa frase aqui, que eu achei linda, né? Essa parte de maturidade precisa de oxigênio, é isso, né? Os filhos precisam respirar, aprender a respirar sozinhos, talvez, né? Hoje, divido a vida com alguém que entende essa confiança. Meu companheiro é meu par, no afeto e no ofício. Psicanalista, escritor e podcaster como eu. Moramos e trabalhamos juntos, mas sabemos desaparecer ao longo do dia. Ele se fecha no escritório dele, ouvindo músicas antigas da Madonna, enquanto sublinha seus livros com o auxílio de uma régua. Eu fico no meu escritório, escutando Taylor Swift, escrevendo e lendo, perdida em frases de algum filósofo importante, buscando me sentir erudito. Temos inúmeras semelhanças, porém são as diferenças que nos protegem.
Ele precisa de ordem, de listas, de começo, meio e fim. Eu vivo de improviso e me surpreendo com os desvios. Ele busca clareza, eu ambiguidade. Gosto de frases que erram o caminho antes de chegar. Com ele, reaprendi uma lição valiosa. A intimidade não precisa de fusão. Infelizmente, muita gente confunde solidão com tristeza. Pouco se fala sobre a solidão que amadurece, que alarga o peito e que abre espaço para o crescimento do eu. O Winnicott nos ajuda a refletir sobre a solidão, condição tão humana, a partir do conceito, a capacidade de ficar sozinho. Confesso que na primeira vez que li essa expressão, achei que era estranha. Afinal, desde quando estar só é uma capacidade? Para Winnicott, existe uma solidão que não sangra, que não gera pavor. No entanto, para senti-la, é preciso ter o mundo interno povoado por presenças confiáveis. Isso equivale a dizer, em algum momento da vida, alguém esteve ali, de forma suficientemente boa, para que, mesmo ausente, continuasse dentro de nós. É por isso que Winnicott diz que a base da capacidade de ficar sozinho é um paradoxo. É a experiência de estar sozinho quando mais alguém está presente. E esse foi um dos parágrafos que eu marquei todo, porque eu achei lindo, e é realmente isso, né? Eu amo essa expressão suficientemente boa, porque é justamente esse equilíbrio, né? É saber faltar quando precisa, é saber não se exceder, né? Não invadir o espaço, mas estar ali presente. E é o que a gente, todos os dias no nosso ofício, né? Para nós que somos psicanalistas, a gente vai exercendo. O que às vezes faltou para aquele sujeito, a gente vai tentando ali preencher, de certa forma, sendo suficientemente bom, falhando às vezes, interpretando errado, né, ou às vezes fazendo uma intervenção que não é muito assertiva naquele momento, não é a hora certa, mas que a gente está ali para ele, a gente está ali presente, a gente está ali inteiro, né, para que talvez se essa pessoa não teve ninguém para povoá-lo com essa presença, que a gente possa ser essa presença de alguma forma, para que ele consiga, aos poucos, conseguir estar só, né? Aquilo de internalizar mesmo essa presença que é tão necessária. E aí ele continua com uma citação do Winnicott. E por essa via ele prossegue. A capacidade de ficar só ou é um fenômeno altamente sofisticado, ao qual uma pessoa pode chegar em seu desenvolvimento depois do estabelecimento de relações triádicas, ou então é um fenômeno do início da vida, que merece um estudo especial por ser a base sobre a qual se constrói a solidão sofisticada. Essa conquista não tem nada a ver com isolamento ou retraimento. Na perspectiva winnicottiana, a capacidade de ficar sozinho representa um indicativo fundamental do amadurecimento. Passamos a suportar a ausência sem precisar preenchê-la imediatamente. E nos apropriamos de que estar só pode ser não apenas viável, mas em determinados momentos necessário. Em contrapartida, há pessoas que nunca aprenderam a lidar com a própria solidão, que vivem ocupadas demais, buscando incessantemente preencher cada silêncio. E aí eu fiquei pensando duas coisas aqui, né? Naquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhas quando se diz de relacionamentos amorosos, não sei se vocês conhecem alguém assim, que mal termina um relacionamento, não dá 2 semanas, já tem que estar com outra pessoa, e isso, não que isso seja errado, né? De forma nenhuma, mas a gente percebe que isso se repete. Então, termina ali e de repente já tá com outro. Ai, não deu certo, de repente já tá com outro. A pessoa não tem nem tempo, às vezes, de processar ali aquele término, mas a gente percebe, às vezes, essa necessidade mesmo, né? E aí, de novo, não é como um julgamento, mas algo que denota ali que existe algo que vem muito forte, né? Que talvez a pessoa realmente não consiga controlar, aquilo que
que precisa se repetir, essa necessidade de ter alguém por perto, como se isso fosse aplacar essa solidão, né? Como se ter alguém num relacionamento fosse preencher algo que provavelmente não é dessa ordem, né? E aí, em outro ponto, o que a gente vem conversando bastante de pessoas que estão sempre abarrotadas de coisa para fazer, que não conseguem descansar, que não conseguem parar e não fazer nada. Simplesmente não fazer nada. Isso é inimaginável, porque se não fazer nada pode trazer muitas coisas, né? Então, às vezes, essas pessoas vão ali enfiando coisas, se ocupando, se ocupando, se ocupando, estando exaustos de tanta coisa, mas esse silêncio não pode existir. Essa solidão é inimaginável, né? Não é possível de viver aquilo ali. Então, se busca preencher isso o tempo todo. E isso é uma capacidade, como o Winnicott traz, né? Que é essa capacidade que a gente deveria, pelo menos, adquirir aos poucos, né? De estar só, de não ter o outro como uma necessidade, né? E aí eu me identifico quando ele fala que estar só pode ser não apenas viável, mas em determinados momentos necessário. Às vezes é tão bom a gente ficar sozinho, né? Não ter ninguém conversando, não ter barulho de nada, você poder ficar ali só você, só existindo ali, né? Então, acho que é muito importante a gente entender que esses momentos são necessários e que isso não quer dizer que você é uma pessoa retraída ou que, né, não quer estar perto, mas que é preciso, de novo, esse equilíbrio, né? Esse ambiente que não sufoca, mas também não abandona, né? E aí a gente vai aprendendo aos poucos a estar só e estar bem com isso, né? Vocês pensaram alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Pode falar, Maria. Eu estava pensando em como ser analista preenchendo esse lugar do outro, né? E sendo, ao mesmo tempo, suficientemente boa com oxigênio. Porque, ao mesmo tempo, a pessoa está sem oxigênio, né? Assim, mas sem oxigênio porque ela precisa desse preenchimento. E como é que faz isso, né? Como é que a gente está ali para o outro, para preencher esse lugar, para ajudar ele a preencher, né? Ser essa pessoa para ele não estar sozinho, ao mesmo tempo deixando espaço. Sim. É um desafio, eu acho, né? Nossa, com certeza. Você falou, eu fiquei imaginando a gente numa corda bamba, né? Porque eu acho que é assim, a gente estava o tempo inteiro ali naquela corda bamba, tentando achar esse equilíbrio, né? Não passar e nem faltar. E aí, acho que isso, de novo, né? Acho que eu sempre falo isso, da sensibilidade que demanda de nós, né? De você precisar olhar para cada paciente de uma forma, entender ali quanto de oxigênio que esse aqui precisa, né? Será que ele já consegue respirar sozinho? Será que eu posso, né, tirar aquelas máscaras de oxigênio que coloca? Será que eu já posso tirar? Ele já tem capacidade ou não? Eu ainda preciso ficar aqui segurando com ele, né? Então, realmente, acho que essa é a beleza do nosso trabalho, mas também a maior dificuldade, né? A gente conseguir achar, de certa forma, esse equilíbrio para não fazer o paciente viver de novo o que ele já viveu ali, né? Atrás, que trouxe ele até esse momento. Mônica, pode falar. É uma coisa que eu tenho reparado, eu acho que nos últimos anos, comparativamente, sei lá, 15 anos atrás na clínica, primeiro, o tempo da terapia parece que quase que é o único momento para alguns pacientes de ficar com eles mesmos. Então, tem paciente que eu levo para a supervisão e falo assim, não pode ser, eu já queria talvez dar alta, eu acho que já está, às vezes, né? E o paciente fala, não, eu quero continuar, para mim, incorporei, né? Então, você se questiona, será que eu não estou fazendo meu trabalho? Será que... E parece que, se ele não garantir o tempo de terapia, ele não vai ter autorização da vida dele para ficar pensando com ele mesmo, ficar com ele mesmo, né? Então, assim, num processo de muita aceleração, então a gente vê mais ansiedade do que acho que via muito tempo atrás, né? E nessa onda de não ter tempo para nada, né, de ter uma vida super ocupada,
O que mais me chama atenção, principalmente eu vejo pacientes aí do Brasil, as férias são um momento de maior cansaço deles. Então, as férias que deveriam ser um momento assim de, agora talvez eu possa não ter horário, agora eu possa só ficar com os meus filhos no ritmo que o tempo pedir, ou com a minha esposa. Eles estão planejando as férias com uma intensidade e voltam das férias num cansaço e num estresse que perde completamente o propósito, né? Então, que seria também um tempo pensado para você sair da tua rotina, para você ficar com você mesmo, com os teus queridos, vira um lugar de performance, eu vou tirar as minhas fotos, eu vou mostrar onde eu fui, né? E eles não param para refletir realmente, eu vou perder esses 10 dias me cansando mais do que eu já estava, né, na minha sessão. Então, eu acho que é nosso trabalho também olhar para isso e trazer esse espelho para eles. É isso mesmo que você espera do teu período de folga? Né, se esgotar em dívida, às vezes, gastar o que não pode, por aí vai, né? Sim. Não sei se vocês observam isso também, mas é gritante, assim, dos últimos anos, eu acho que isso mudou bastante. Vem piorando, na verdade. Sim, com certeza. Essa incapacidade, né, além de estar só, de não produzir, né? Você foi falando, eu fico lembrando de pacientes que às vezes vai tirar férias e fala, eu vou aproveitar para faxinar a casa, vou arrumar guarda-roupa, vou não sei o que, já tá fazendo um monte de plano ali, porque parece que é inaceitável planejar e não fazer nada, né? É uma coisa assim muito interessante de se ver, né? Essa cobrança, como você falou, vou viajar para descansar, mas aí tá preocupado com tanta coisa, que foto que eu vou colocar no Instagram, que ângulo que eu vou colocar, como que eu vou mostrar isso, e aí gera aquele cansaço, né? E o quanto eu tenho visto na clínica pessoas que estão sempre cansadas. Você começa a sessão, e aí, como que você está se sentindo? Tô tão cansado. E toda a sessão tá assim, né? A pessoa tira férias, a pessoa pega folga, sempre tá cansado. E aí, como você disse, né? Esse é o nosso papel, então vamos olhar para esse cansaço, né? Que cansaço é esse? É cansaço de quê, né? De que ordem? O que mais que tem por trás desse cansaço, né? Yane, pode falar. É tão interessante esse pedaço aqui do livro que é o que eu estou vivendo. E eu achei muito interessante que eu viajei quinta-feira até ontem, né? E fui para a cachoeira, fiz um passeio assim, super, acho que eu nem dou conta de falar, instagramável, né? Que está na moda hoje, né? Falar. E eu não gostei nada, porque assim, eu queria viver, eu não queria fazer nada. Aí fui almoçar hoje, minha cunhada ela falou assim: nem parece que você viajou, Yane, você não postou nada. O que aconteceu? É tão assim, a cobrança, né, com a gente de estar ali nas redes sociais mostrando isso, que a gente não pode ter um tempo para a gente que, tipo assim, nossa, você nem viajou, Yane? Como assim, né? Precisa estar postando, precisa estar ali fazendo o que as pessoas estão acostumadas, né? E quando aí vem a questão do capítulo anterior também, a gente como psicanalista, né? Se a gente retrai um pouco e que a gente vive num mundo que as pessoas não estão acostumadas. Pelo menos assim, o que eu estou querendo viver é mesmo isso. É mais eu vivendo comigo, eu curtindo o que eu estou fazendo, tudo, e não tá ali, né? Aí fica assim, é porque você é psicanalista, né? Você não quer mostrar. Mas, sabe, tem essa cobrança, eu acho bem interessante. O outro capítulo e esse mostrar bem a realidade que a gente vive e que as pessoas cobram, né? E se a gente não presta atenção na gente, a gente se envolve com isso e vai, né? Postando e vivendo mesmo, que eu falo, né? Uhum. Isso é bem interessante, é bem o que eu estou Sim. tentando viver hoje. Sim, e existe muito essa cobrança, né? Achei interessante, porque assim, é como, nem parece que você viajou. Então quer dizer que para viajar precisa encher o Instagram de foto, né? Senão não viajou, né? E parece, a gente falando assim, parece absurdo, mas gente, isso é muito real.
tem muito, né? E aí vou até confessar uma coisa que eu ainda fiquei pensando. Não vi uma foto da viagem da Yane, porque eu sabia que você ia viajar, né? E eu me peguei pensando o dia. Agora que você trouxe, olha como é interessante, né? A gente pensa mesmo. Claro que eu nunca ia te mandar uma mensagem para perguntar das fotos, né? Mas eu confesso, né? Me expondo aqui, que eu pensei, falei, nossa, a Yane ia viajar, eu não vi nenhuma foto dela. Mas eu não posso falar nada, porque eu também sou dessas de não ficar postando muita coisa. Foi programado, sabe, Jéssica? Porque eu falei assim, não, aí eu fiz umas seleções, tirei várias fotos, lógico, adoro tudo, e foram lugares muito, foi mágico, foi para Pirinópolis, então assim, andei nas cachoeiras, fiz vários passeios. Falei assim, não, vou fazer uma seleção hoje, à noite eu quero postar, e falei essa experiência de não postar. Hoje à noite você vai ver minhas fotos, tá? Tá bom. Inclusive, é um lugar lindo que eu amo, lá da minha terrinha, né? Da minha terrinha natal. Eu adoro, lá é lindo. E aí, acho que é isso, né? Ainda tem essa questão do imediatismo, né? Você vai postar as fotos, ok, mas um tempo depois, né? Mas não, ainda existe essa cobrança de você postar enquanto você está lá, né? Já tirou, já postou, já é imediato, as pessoas têm que acompanhar em tempo real a sua viagem, né? E não é assim que funciona, né? O quanto é gostoso a gente estar ali no momento, né? Eu, particularmente, quando eu viajo para lá para Goiás para visitar minha família e tudo mais, tem dias que eu não sei cadê meu celular. Eu vou ver, eu passei o dia inteiro sem pegar celular. Isso, para mim, é tão maravilhoso, porque eu trabalho com o celular o tempo inteiro, né? Você está respondendo paciente, mandando coisa, não sei o quê. Então, o dia que eu posso não olhar para o celular o dia inteiro, é uma paz tão grande que eu falo, gente, se as pessoas soubessem o quanto é maravilhoso, elas fariam mais, né? E se desapegando dessa cobrança excessiva de estar sempre ali presente nas redes e sempre conectado demais, né? Existe muito essa cobrança da gente estar muito conectado. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, lá 101. O Winnicott não está dizendo, em momento algum, que amadurecer significa aderir à lógica cruel de dar conta de tudo sozinho. Ao contrário, a capacidade de ficar sozinho, como mencionado, pressupõe a experiência prévia de ter sido cuidado por alguém, de maneira suficientemente boa. É essa presença confiável, internalizada ao longo do tempo, que permite que a solidão não se confunda com o abandono. Trata-se, portanto, de um estado psíquico em que o sujeito pode estar consigo mesmo sem se sentir desamparado. E aí foi aqui que eu coloquei aquela observação que eu falei para vocês, né? Eu escrevi assim, não falta nem excede, né? Aquilo, não deixa desamparado, mas também não sufoca, né? Não oferece mais do que precisa. E aí eu acho que são dois pontos que a gente vê muito na clínica, né? Pessoas que se sentem extremamente desamparadas, porque realmente não tiveram algo ali, e outras que tiveram demais e que, no fundo, eu arrisco dizer que também leva a um desamparo, né? Porque quem está ali oferecendo muito, 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 não vai estar ali o tempo todo. E aí, quando você precisa se distanciar dessa pessoa, e aí? O que eu vou fazer? Né? Se eu estava sempre com alguém ali oferecendo algo, e aí acho que vai para esse lado de desamparo e de uma insegurança muito grande, pessoas que não conseguem tomar decisões na própria vida, que não confiam nas coisas que estão fazendo, né? E aí chegam muitas vezes com aquele discurso de, ai, mas minha infância foi perfeita. Eu sempre tive pessoas ali perto de mim, eu sempre tive essa presença, e aí, de novo, né, a Ivy até mandou sobre o que a gente estava falando atrás, do tato e da sensibilidade que a gente precisa ter, né, quando a Maria fala de como que a gente faz, né, para ser suficientemente bom ali. E aí, de novo, quanto quando chegam essas pessoas com esse discurso muito perfeito, né, que não teve problema nenhum, e quantas vezes ali a gente pode identificar algo que passou, né, e aí pode também gerar esse desamparo, às vezes não pela falta, mas pelo excesso, né. Eneida, pode falar. Não, eu muitas vezes digo, né, a superproteção, né, eu como trabalho com criança, é uma forma de abandono, né? Porque é exatamente isso, né? O excesso
faz com que a criança não crie ferramentas internas para poder sobreviver, né? Então, a superproteção muitas vezes é uma forma disfarçada de abandono, né? Sim, sim, com certeza, porque aí é esse espaço que falta, né? E aí não existem ferramentas ali que deem conta depois, porque essa superproteção ela não vai durar a vida inteira, né? Então, no momento que ela deixa de existir, aí sobra o quê? Pode falar, Maria. Não, e essa superproteção, eu acho que também ela é da pessoa, né, que dá. Na verdade, ela não confia no outro, então ela não mostra que o outro é confiável de ter seus próprios meios, né? Então ela joga, joga, joga. Você não tem essa capacidade, você não acredita no outro, né? E não acreditar no outro é desmerecê-lo, né? É Sim. abandono. Exatamente. E aí, como que essa pessoa vai desenvolver uma crença de si mesma, né? Se quando ela estava ali se constituindo, não teve alguém que acreditou nela, né? Teve alguém que estava ali sempre sufocando, excedendo, né? Então, realmente, acho que esse capítulo me fez pensar muito sobre isso, sobre esse meio termo, né? Como, claro, a gente nunca consegue fazer isso perfeitamente, seja enquanto pais ou enquanto analistas, mas o quanto é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, né? De não faltar demais, mas também não preencher, invadir, né? Acho que é essa a palavra, invadir, né? Porque aí a pessoa não tem espaço para ela mesma. Ô, Jéssica, Oi, boa tarde, gente. boa tarde. Eu estava lembrando de uma aula do Saulo Durso, que ele fala sobre o Winnicott, né? E quando ele passou falando sobre essa internalização, né, que a gente faz essa presença, ele deu um exemplo tão legal ele falou assim, lembra quando a gente era criança, que a gente brincava na rua e a gente estava despreocupado se ia passar carro, se não ia passar carro, mas sabia que tinha uma presença que tu podia confiar, sabe? E eu lembrei dessa aula dele agora, porque a presença estava ali, mas você não estava preocupada com a presença, mas, né, você confiava que a presença da mãe estava ali, tinha alguém cuidando, você não precisava olhar para os lados para saber se viria carro ou não, você queria brincar, você estava ali fazendo as coisas, eu achei bem interessante o exemplo que ele deu. Sim. E quando você foi falando isso, me veio a palavra proteção, né? Você se sentia protegido. A pessoa não estava interferindo na sua brincadeira, não estava fazendo, você estava ali brincando espontaneamente, né? E eu acho que às vezes falta isso para as crianças, né? Elas poderem ser espontâneas sem ter ninguém ali em cima o tempo todo. Mas você sabia que tinha alguém te protegendo lá atrás, que ia gritar, oh, sai da rua que tá vendo o carro, né? Então acho que isso é muito importante, né? Você sentir essa proteção, mas uma proteção que não precisa ser uma barreira, uma bolha de vidro, alguma coisa nesse sentido, né? Essa proteção que garante ali aquele sentimento, mas que não sufoca. Muito bonito isso, realmente. Eu consegui imaginar a cena, assim. Pode falar, Mônica. Não abriu o microfone. Desculpa. Eu acho que o que a gente vê mais hoje na clínica é um pouco o contrário, né? É o pai culpado de estar pouco, de trabalhar muito e não se sentir na autoridade de colocar limite. Então, o que ele faz pode tudo, porque está tudo certo, não vai acontecer nada, e que também é uma forma de abandono. Né? Sim, Que eu acho que é o que a gente mais vê. Eu que trabalho com adulto, não trabalho com criança, mas você vê o adulto falando que a filha foi numa festa no Canindé, com 14 anos, você fala assim, peraí, me explica de novo. Foi sozinho na festa do Canindé, e realmente não mede, né? Não é assim, eu confio por isso, isso, isso. Não parou nem muito para pensar em algumas coisas. Então, porque eu estou ocupado com a minha festa, com a minha vida, né? Eu tenho que lidar com as minhas coisas, porque a vida é complexa do adulto hoje em dia, né? A mulher tem que fazer um monte de coisas, o homem tem que fazer um monte de coisas.
E aí esse jovem é o jovem que vai testar todos os limites depois para ser visto, né? O que a gente vê é que se ele não teve esse limite na casa, a escola vai ter que dar, a escola às vezes não vai conseguir dar, aí vem a primeira ocorrência policial, né? Porque mesmo sendo de classe média, média alta, porque você vê que não teve aquela contenção no núcleo mesmo, né? Então, eu acho que é muito disso que a gente vê mais hoje dos pais que não estão conseguindo dar conta em casa, né? Desde pequenos, já vou dar 15 brinquedos porque eu não tenho tempo para ficar, e aí quando for adolescente eu vou deixar tudo, vai beber porque todo mundo bebe na hora que quiser, vai ter celular na hora que quiser, porque é disso que se trata, né? Eu fui muito tolhido e eu não vou tolir, mas não entende que isso é abandono, né? Sim, com certeza. E aí, olha quantas formas de abandono tem, né? Acho que a gente já citou várias aqui. E essa questão da compensação, né? Acho que está muito presente, né? E realmente hoje é difícil ter tempo para ficar com os filhos igual outras gerações tinham, né? Só que eu falo que às vezes a gente precisa confiar mais na capacidade das crianças, né? Talvez uma presença realmente presente talvez não, com certeza, vai preencher muito mais do que várias outras coisas, né? E essa dificuldade de colocar limites, realmente, a gente vê muito, né? Aparece muito também, não trabalho com crianças, trabalho só com adultos e com as crianças deles, né? Dentro deles, mas a gente vê muito isso dos pais que estão sobrecarregados, estão cansados, e aí entra de novo nessa questão de, às vezes, não consegue, né, um exemplo besta, mas não consegue deixar a cozinha passar a noite bagunçada, aquela zona total, para poder ir brincar com o filho, uma horinha ali, né, e deixa as coisas que tem para fazer para depois, que vão estar lá do mesmo jeito para fazer, porque existe essa cobrança também de estar com tudo perfeito, tudo arrumado, a casa tem que estar em ordem, as coisas têm que estar funcionando bem, e aí, toma um celular, ou toma um brinquedo que você quer, ou vai na festa que você quer, então, é muito acho que um mecanismo de compensação mesmo, né, e aí, como você falou, eu fui tolhido, eu não vou tolir, mas cadê o equilíbrio? Né? Talvez com ele passou e com o filho vai faltar, né? Porque aí também vem as dores dele à tona, que talvez não estão elaboradas ali, e o jeito que ele acha de lidar com aquilo é dessa forma, né? Então, acho que leva a gente a pensar quantas formas de abandono diferentes que existem, né? Sejam de pessoas presentes ou de pessoas ausentes, né? Acho que e a gente escuta muito isso na clínica, e por isso é tão singular a experiência de cada um, né? Porque o abandono não é só aquele que a mãe deu para alguém criar e foi embora, ou o pai que não estava ali, que abandonou a mãe e o filho. Então, existem várias formas de abandono, e o que faz ser abandono é o que a pessoa sente, né? É a forma como ela se sente. Se ela se sentiu abandonada, podia estar com várias pessoas ao redor, né? Deixa eu ver. Ai. Podemos terminar? Falta só um restinho. Vocês conseguem? 5 minutinhos? Vamos lá. No meu relacionamento, percebo como essa experiência se renova. Vivemos lado a lado, mas respeitamos os momentos em que cada um de nós precisa se recolher. E isso inclui poder sentir a tristeza sem precisar justificá-la. Essa dinâmica é bem diferente do isolamento, pois é fruto da certeza de que o outro continua lá, ainda que não esteja no mesmo cômodo. Ó, Aline, conecta com o que você disse, né? A mãe estava lá, né? Ele, às vezes, nem estava lembrando que ela estava lá, mas ele confiava que ela estava lá, né? A conquista desse grau de maturidade permite que a solidão seja fértil e que a tristeza, por sua vez, seja uma lembrança de que seguimos vivos, capazes de sentir e, consequentemente, de amar. Recentemente, numa das minhas várias noites de insônia, fui para a sala, deitei no sofá e não liguei o celular ou a televisão. Apaguei as luzes, fiquei olhando para o nada. A chuva batia no telhado, enquanto eu permanecia ali sozinho, compartilhando a presença com uma tristeza dócil e inofensiva. No dia seguinte, pela manhã, rabisquei um poema.
E então eu fico com a tristeza morna, com a respiração em desalinho, com o som da casa à noite, até que os fios de silêncio me costuram de novo. Incrível, né? Ele coloca uma notinha aqui. Não sou poeta, muito pelo contrário. Demoro horas para escrever 5 ou 6 versos. Por isso mesmo, esse pequeno poema, fruto da minha capacidade de ficar sozinho, é dedicado aos meus pais, que sempre me ensinaram a ficar, e ao Felipe, que todos os dias me ensina a voltar. Então é isso, né? Acho que faz a gente pensar que às vezes o silêncio tem essa capacidade de costurar algo que está aberto ali, né? Uma ferida que às vezes está exposta e que às vezes precisa de um pouco de silêncio, de espaço, né? E acho que desse acolhimento de poder estar só, essa capacidade de estar só, né? Como algo que foi construído ali. Então acho que muito lindo a forma que ele termina, né? Até que os fios de silêncio me costurem de novo, né? Que possamos nos permitir ser costurados de vez em quando pelo silêncio, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver, alguém mandou aqui no chat. O Debrando. Silêncio é a voz que precisamos aprender a construir. Sim. Inclusive na análise, né? Que às vezes nos momentos de silêncio, que às vezes é tão difícil de sustentar, seja da parte do analista quanto do analisando, mas que às vezes são essenciais, porque tem essa função, né, de costurar algo ali, que talvez de outra forma não pudesse ser costurado. O que vocês acharam? Gostaram? Legal, né? Então tá bom. Vamos tirar nossa foto para registrar. Quem puder abrir a câmera. Um, dois e. Deixa eu ver se funcionou. Eu tirei várias. Ai, ficou ótimo. Obrigada, gente. Ah, deixa eu falar com vocês. Na semana que vem, eu não vou conseguir fazer o encontro, porque eu vou estar voltando de viagem. E aí, como eu fiz da outra vez, eu tenho medo de combinar com vocês e não conseguir chegar no horário. Então, eu vou mandar lá no grupo depois para lembrar, mas aí a gente pula semana que vem e retoma na outra. Bom? Tá. Obrigada pela companhia, viu? Um beijo, boa semana para vocês. Tchau, tchau.